Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente aprofunda numa temática ou numa notícia importante do momento. Hoje eu converso com Wilson Ramos Filho, que é mais conhecido como Xixo. O Xixo é doutor em Direito, professor na UFPR, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e também do Conselho Curador do Museu da Lava Jato. A gente conversa justamente porque essa quinta-feira, dia 26 de outubro, está sendo transmitido um congresso ao vivo, o Balanço Crítico da Lava Jato, e que vai até essa sexta-feira, dia 27 de outubro. Xixo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Bom dia. Xixo, vamos lá, né? Como é que a Lava Jato foi se transformando nesse projeto que foi de um apoio incondicional da mídia lá no início a essa operação, depois para jogar para a torcida, né? Como, por exemplo, divulgar o áudio da presidente Dilma com Lula, mesmo sendo ilegal, para depois ser apoiada supostamente, né, por uma nova direita brasileira, vamos dizer assim, né, como o MBL, e também que resultou, abriu o caminho, vamos dizer assim, para políticos como o presidente Jair Bolsonaro, para a gente fazer uma retrospectiva mesmo dessa história. O Museu da Lava Jato, que nós organizamos aqui em Curitiba, já conta com 1 ano e meio. Nesse Museu da Lava Jato nós temos um tripé. Uma parte desse Museu da Lava Jato é a vigília Lula livre, sobre as fotos, imagens, relatos, depoimentos sobre o que foram aqueles 580 dias. Uma segunda parte é um grupo de pesquisa e pesquisas científicas sobre a lawfare. O presidente Lula foi vítima da lawfare. Vamos explicar o que é a lawfare, só para quem não conhece, né, esse termo, por favor. Sim, essa utilização dos instrumentos jurídicos para perseguição política e ideológica de adversários. Então, a utilização do aparato judicial. Então, uma segunda parte do museu é, vamos dizer, concepção teórica sobre isso. Quem quiser se aprofundar lá no site do museu tem vários textos sobre isso. E uma terceira parte é um relato, um repositório de processos da Lava Jato com duas características importantes. Todos os andamentos do processo que aconteceu, qual era a denúncia, qual foi o tipo de defesa, etc. Está tudo organizado num único lugar. E também, e aí que aí eu respondo sua pergunta, também conseguimos fazer o seguinte: juntar cada caso, cada um dos réus, com como a imprensa cobriu aquele caso. Por exemplo, Cerveró. Então, o que era a acusação do Cerveró, qual foi a defesa dele, se houve perícia, se não houve, qual foi a sentença, todos os dados para o trâmite processual daquele processo. Mas também como o Estadão, a Folha, o G1, o UOL, os 8 meios de comunicação cobriram aquilo na época própria. Ou seja, por que nós fizemos isso? Porque, de fato, a Lava Jato não existiria sem o apoio da mídia. Então, a mídia fez a Lava Jato. Então, o que eu chamo de mídia? A mídia tradicional, os grandes jornalões, as grandes redes de televisão. Talvez quem nos escuta lembre disso. O Intercept publicou uma entrevista com a então assessora de imprensa da Justiça Federal. Chamava-se Cristiane, já me lembro sobre o nome dela. Bom, mas enfim, essa jornalista disse o seguinte: tudo que a gente anunciava, a imprensa comprava de modo acrítico. E é razoável entender isso. A tática que eles usavam é o seguinte: toda quinta-feira eles iam divulgar alguma coisa. A Cristiane Machiavelli, né? Por aquilo. Isso. A Cristiane Machiavelli, exatamente. Isso, assessora de comunicação da Lava Jato. A imprensa ficava toda ávida pela notícia, pelo que seria divulgado naquele dia, e quando saía a notícia, não dava tempo de apurar, de ouvir outras fontes, etc., checar se aquilo era verdadeiro ou não era. Se um determinado órgão, por exemplo, a Folha de São Paulo, não divulgasse, o Estadão furava e colocava a matéria do jeito que o Dallagnol e que o Moro queriam.
Então não dava tempo de fazer checagem. Então, do jeito que eles faziam, qualquer mentira que eles quisessem implantar, a imprensa comprava. E eu saí, ao mesmo tempo, no Globo, no Estadão, na Folha, etc., era adquirir áreas de verdade. E aí a mentira da Lava Jato foi construída a partir disso. Por um lado, a perseguição judicial a réus determinados por razões ideológicas, por outro lado, a imprensa bancando tudo. A mídia fez a Lava Jato e havia uma retroalimentação da mídia em relação aos juízes e procuradores da República e destes em relação à mídia. Sim. Vários dos diálogos que saíram na Operação Spoofing e na Operação Vaza Jato dão conta disso, né? Dos procuradores combinando entre si o horário para poder sair para o nacional, ou como vender isso para determinado veículo de comunicação, e como dar quer dizer, como fazer com que aquela versão que eles estavam construindo fosse tida como verdadeira. Então essa de fato, e aí a extrema-direita, essa nova direita que se mencionou, tinha tudo, né? Se você demonizar a esquerda, demonizar a participação política, demonizar os partidos políticos, demonizar os políticos como um todo, tem como consequência a eleição de Jair Bolsonaro, tem a eleição do Moro como senador, a eleição do Dallagnol como deputado federal, a eleição da mulher do Moro que nunca morou em São Paulo, ser eleita pelo estado de São Paulo. Enfim, a direita se apropriou da Lava Jato. Então, a Lava Jato é, por um lado, produto e, por outro lado, consequência do vento da extrema-direita no Brasil. A extrema-direita tinha a faca e o queijo na mão, né? Vamos dizer assim. Você entrou em vários pontos interessantes que eu já queria te perguntar, mas só aproveitando que você começou falando, Xixo, do Museu da Lava Jato, né? Ano que vem a gente tem 10 anos que a Lava Jato teve início, o Museu da Lava Jato completa 1 ano agora, a gente está falando em outubro de 2023. Qual que é a importância, na sua concepção, pelo que você descreveu aqui, para quem ainda não conhece, o museu ele tem um papel também formador, né? Educativo, didático. Qual que é a importância disso para se preservar a memória de um caso tão emblemático como esse, para que esses erros não se repitam, né? Também queria saber a respeito de novos projetos, de novos conteúdos que estão sendo produzidos dentro desse museu, porque eu ouvi recentemente também uma entrevista dizendo que vocês estão produzindo conteúdo também com jornalistas que cobriram esse caso, também com políticos, por exemplo, ou empresários que foram presos nesse contexto. Então, para darem a sua versão dessa história. Bom, o museu é um animal vivo. Ou seja, ele não tem. Quando é que termina o museu? Não termina nunca. Até porque até agora a gente está tendo atualizações sobre essa história da Lava Jato, né? Enfim. Pois é, então ele vai ficar, ele é absolutamente vivo nisso. O que nós estamos fazendo lá? Primeiro, o museu não surgiu, ele surgiu no primeiro momento, era um pedido do presidente Lula, que nos fez, ao sair da prisão, dizendo o seguinte: vamos fazer alguma coisa para memorizar para as futuras gerações o que foi a vigília Lula livre. De fato, 580 dias, as pessoas todo dia, de manhã, de tarde, de noite, bom dia presidente, boa tarde presidente, boa noite presidente Lula, etc., é algo inédito na história da humanidade. Uhum. Nenhum outro perseguido judicialmente teve tanto apoio popular. Então a classe trabalhadora é o que libertou Lula. Se não fosse a resistência da classe trabalhadora estar lá todos os dias, o Lula estava até hoje preso. Então, essa é a primeira, o nosso pressuposto para isso. A questão era memorizar isso para mostrar para futuras gerações o que foi aquele momento lindo, embora triste, da história do Brasil. Quando nós começamos a fazer isso, nós fomos percebendo que tinha mais. Quer dizer, cada um dos processos é uma história por si só.
cada perseguição judicial é uma história por si só. E isso tem todos os desdobramentos. Agora a gente vem de descobrir que foram 20 bilhões com as delações premiadas e com as colaborações. Onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro está hoje sob sigilo judicial. E, curiosamente, nem a 13ª Vara Federal, quando estava lá o juiz Apio, ele tentou saber onde é que estava esse dinheiro. Nem ele, como juiz da Lava Jato, podia saber isso, porque estava gravado com sigilo. Tentou-se conseguir isso via TRF4, o TRF4 não quer divulgar. Para onde é que foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi apropriado pessoalmente? Foi gasto onde não podia? Por exemplo, equipamento da Polícia Federal? Onde é que está esse dinheiro? Cadê essa grana? Não é dinheiro pouco, é 20 bilhões. Onde é que foi esse dinheiro? Então, é um desdobramento que nós, quando começamos, nem imaginávamos. Quer dizer, nenhum de nós, nem você, imaginaria que procuradores da República, juízes federais, fossem participar de algo com essa gravidade, que é de fazer sumir um valor tão expressivo que foi arrecadado lá pela Operação Lava Jato. Começou com o desenrolar do museu, nós começamos a descobrir coisas que nem suspeitávamos anteriormente. E a cada dia a gente vai descobrindo coisas novas. Então o museu não tem fim, ele vai continuar. A cada dia que surgiu fato novo, nós estamos colocando lá. Por outro lado, alguns jornalistas famosos estão nos repassando do seu acervo. Quer dizer, digamos, Marcelo Auler, que fez várias reportagens sobre isso. Isso está no blog do Marcelo Auler, mas não está no nosso museu. Nós pedimos ao Marcelo Auler que reunisse isso e nos passasse para a gente colocar no acervo do museu o excelente trabalho de jornalismo investigativo que ele fez. No próximo mês, nós vamos inaugurar a Ala Luiz Nassif. O que é essa ala Luiz Nassif? Nós estamos colocando, e é muito material, nós estamos selecionando todo o material produzido pelo GGN, escrito não só pelo Luiz Nassif, mas também pelos outros colaboradores do GGN, com toda a história contada por ele, a versão dele a respeito da Lava Jato. E com isso nós vamos procurar outros. Já convidei o Leandro Demori para também passar material para a gente, vai colocar todas as informações possíveis, ou seja, ele também é ilimitado. O que terá formas de acesso e mecanismos de busca para que um jornalista, um mestrando, um doutorando, um historiador que quiser escrever sobre o que foi essa Operação Lava Jato, vai poder ter num único ambiente digital todas as informações disponíveis. Então, é um repositório de tudo isso. Para quê? Eu sempre procuro explicar isso de uma forma bem simples. Quando a gente está na escola, a gente vai analisar fatos históricos da história brasileira. Suicídio de Vargas, Juscelino Kubitschek, quem foi? O que foram as reformas de base tentadas por João Goulart, o que foi a ditadura militar, o que foi a abertura política, são fatos históricos. A Operação Lava Jato, a prisão do presidente Lula, a libertação do presidente Lula, a eleição dele como presidente e a abertura da caixa preta da Lava Jato estarão nos livros de história. As pessoas saberão quem era Deltan Dallagnol e o papel que esse senhor desempenhou na destruição da democracia brasileira. Quem era Sérgio Moro? O que foi que esse senhor prejudicou, como esse senhor demoliu a credibilidade da Justiça Federal. Ou seja, nós estamos reunindo isso para que se todos saibam o que aconteceu, para que nunca ninguém esqueça e para que nunca mais aconteça. Esse é o bordão do nosso museu. É isso que você falou, eu quero puxar um fio aqui, talvez, de condição jurídica e também da mídia, para a gente falar a respeito disso, né? Porque não é segredo para ninguém, a gente tem vários exemplos, você citou, por exemplo, o Xixo Deltan Dallagnol, né? A gente teve
tem 15 processos disciplinares contra Deltan. A gente teve o Conselho Nacional de Justiça também apontando num relatório essa gestão que ele chama de caótica, um conluio, né, um possível conluio no controle assim, dos valores dos acordos de delação e de leniência fechados pela Lava Jato lá de Curitiba. Mas olhando por uma perspectiva da Lava Jato com a mídia, né, que tem essa raiz, por exemplo, na postura do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz, né, e também do próprio Deltan Dallagnol, ele assumidamente se inspirou na operação italiana, o Mãos Limpas. Essa espetacularização toda durante a operação também serviu para projetar Moro como uma figura que em algum momento foi abraçada pela direita, até isso se desgastou, né, Xixo? Mas como um herói nacional, e ainda tem muita gente que abraça isso. E aí alçou tanto ele quanto Dallagnol, a política. Eles atualmente têm embates públicos contra o presidente Lula, inclusive. Abriu um precedente para outros juízes de primeira instância, ou talvez de maneira geral no aspecto jurídico, porque a gente tinha antes os ministros do Supremo Tribunal Federal tomando decisões bastante pró-Lava Jato. E aí mudou bastante, né? Hoje a gente vê poucas decisões nesse sentido. Então eu te pergunto se isso é uma consequência e se em relação à mídia, esse cerco todo da Operação Lava Jato também abrir um caminho para uma autocrítica, ou você acha que não, que isso ainda é muito forte no discurso desses jornalistas que abraçaram tão cegamente essa operação? De fato, você argutamente percebe que a Operação Lava Jato acabou, mas o lavajatismo na Justiça Federal de Primeira Instância do Paraná e no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre, eles continuam colocando panos quentes, continuam protegendo o Moro, continuam impedindo que a Caixa Preta seja aberta. A resistência, por exemplo, dos juízes do TRF4 para ouvir o Tacla Duran, que vai fazer denúncias na tentativa de extorsão que ele foi feita, segundo ele, pelo Ministério Público Federal, pelos advogados amigos do Sérgio Moro e pelo Sérgio Moro, prestar depoimento, e a Justiça Federal não quer ouvir. Há um certo acobertamento dos desmandos da Lava Jato por parte da Justiça Federal. Depois de tudo que foi relatado, aquele delator que atuou como espião do Moro, Tony Garcia, relata processos de surubas, bacanais em Curitiba, com juízes federais, para depois serem chantageados para obter decisões judiciais. Olha o estrago que isso faz na credibilidade da Justiça Federal. Então, de fato, ainda há muito lavajatismo, talvez, não se pode descartar nada, com medo de que respingue neles, né? Talvez as pessoas que eventualmente tenham sido filmadas ou que tenham sido chantageadas não querem que isso venha à tona. Então, o lavajatismo ainda está muito presente. Por outro lado, olha o estrago que fez no Ministério Público Federal, a Operação Lava Jato. Você sabe, os brasileiros todos sabem, que essa era uma carreira muito atrativa, era bem remunerada, o trabalho nunca foi muito intenso no Ministério Público Federal, então muitos jovens saíam da faculdade desejando se tornar procuradores da República. Hoje são 1.500 procuradores da República. Quantos desses 1.500 procuradores sentem orgulho de dizer eu sou procurador da República depois do que aconteceu na Operação Lava Jato? E veja agora a dificuldade que o novo governo está tendo para nomear o próximo procurador da República. A pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem é: não sobrou ninguém lá decente lá no Ministério Público Federal? Então, esses fatos são fatos que merecem o registro histórico, e nesses dias, amanhã e depois, na USP,
esse vai ter o tema, né? Um balanço crítico do que foi a Lava Jato, seja no ponto de vista da imprensa, alguns colegas teus estarão presentes, seja do ponto de vista jurídico, judicial. Xixo, eu quero aproveitar para te perguntar se a operação inicialmente serviu a um propósito de combate à corrupção por algum tempo, de talvez abalar um senso de impunidade por parte de políticos ou empresários que tinham essa percepção de estar acima da lei. E se você acha que esse cerco todo da Operação Lava Jato enfraquece hoje um combate à corrupção como um todo. E aí, aproveitando, também te pergunto sobre o Congresso, né? Se você puder explicar um pouco, o Congresso Balanço Crítico da Lava Jato acontece, né? Reforçando, nessa quinta e sexta-feira, 26 e 27 de outubro, e vai ter transmissão ao vivo no canal Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, um evento que é organizado pelo Museu da Lava Jato, que a gente conversou aqui, em parceria com o CPEC, que é o Centro de Pesquisa, Extensão e Ciências Criminais da Universidade de São Paulo. Então, se você puder contar um pouco como que vai ser o Congresso e também falar a respeito do combate à corrupção, já que a gente está falando tanto de um desgaste, né? Bom, primeira coisa é que ninguém em sã consciência pode ser a favor da corrupção. Então, essa é uma constatação que sempre precisa ser, apesar de óbvio, a gente precisa sempre repetir isso. O óbvio é importante. Ninguém é a favor. Então é importante, né? Tem que falar sobre isso. Então, ninguém é a favor da corrupção. Expectativa positiva em relação à Operação Lava Jato? Acho que sim, todos nós pensamos. Opa, que bom! Pela primeira vez na história, empresários, executivos, a chamada mão visível do mercado, né? Os operadores das empresas estavam sendo alcançadas pela lei. Só que isso demorou muito pouco tempo, porque logo no primeiro momento os advogados, eu sou professor de direito, eu tenho que não posso me livrar desse juízo crítico, os advogados começamos a perceber que algo não estava indo bem. As garantias processuais asseguradas pela Constituição estavam sendo violadas, os direitos de defesa não estavam sendo assegurados. Ficou claro que era meramente um movimento da extrema-direita judicial contra o Partido dos Trabalhadores e qualquer outro partido de esquerda. Por conta disso, nós criamos uma categoria científica que é a chamada direita concursada, que é esse conjunto de pessoas que, a partir do começo do atual milênio, do começo desse século, começou a fazer concursos públicos. Essas pessoas de direita, fizeram concursos públicos e ocuparam o espaço de poder dentro do aparato repressivo estatal. Essa direita concursada é majoritária e é hegemônica hoje no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, ou seja, em todo o aparato repressivo estatal. Todos nós ficamos entusiasmados, mas cedo percebemos que indo daquele jeito, a coisa não dava bem. Sérgio Moro, Dallagnol, os procuradores da República corromperam o Poder Judiciário. Então, não se faz combate à corrupção sendo corruptos. Então, houve uma certa decepção em relação àquilo. Em relação ao futuro, é importante que haja combate à corrupção? Claro que é importante, é fundamental. É importante que tenha um procurador da República, procurador-geral da República, que não arquive os processos e que deixe de tramitar para que a corrupção dos agentes públicos e privados seja apurada e seja punida. Então, essa é a segunda questão. Por fim, em relação ao congresso que realizaremos amanhã e depois, na USP, nas redes do museudalavajato.com.br, o que é esse congresso? Juntamos para fazer um balanço crítico, para analisar os vários aspectos da Operação Lava Jato, da utilização da lawfare nesse caso, e, inclusive, em relação à economia, né? Quantos milhões de empregos foram destruídos, quantas empresas foram destruídas. A partir das 8h30 da manhã começa esse congresso. Não vou citar
alguns nomes, porque são todos nomes muito importantes. Imaginou a ciumeira que daria se eu esqueço o nome de algum? Então, está nas redes sociais, está na página do museu, está nos principais sites de notícia, quem são a nominata integral de todos que participarão do evento, e todos estão convidados a nos acompanhar lá. E também, claro, isso tudo ficará gravado e será disponibilizado eternamente no site do Museu da Lava Jato. Muito bem, então, Xixo, o balanço crítico da Lava Jato, passando a limpo o maior caso de lawfare da história nacional, que vai ser transmitido ao vivo. Eu conversei com o Xixo, que é doutor em Direito, professor da Universidade Federal do Paraná, também presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e do Conselho Curador do Museu da Lava Jato, o Xixo. Também é o Wilson Ramos Filho, né? Mais conhecido como Xixo. Quero te agradecer muito aqui, sua presença e um bom congresso para vocês. Importantíssimo a gente ter essa discussão, porque como você disse, né, nos livros de história a gente vai entender melhor o que foi esse caso todo e a gente tem que aprender com ele, né? A mídia, enfim, o direito, todo mundo, a gente precisa ter uma consciência. Muito obrigado, Gabriela. Você pessoalmente e todos os seus colegas estão convidados para nos comparecer também lá no Lago São Francisco. Excelente. Muito obrigada, Xixo. Seja sempre bem-vindo aqui. Até uma próxima. Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, no YouTube. Para você que está me acompanhando ao vivo agora, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha. E depois, às 5 horas da tarde, com o Rolê ICL, com o William De Luca, que é o novo programa do ICL, onde você fica por dentro de todas as notícias, de tudo que tá rolando nas redes sociais. Tem notícia séria, mas tem muito entretenimento com o Will também. Às 6 horas da noite você tem o ICL Notícias segunda edição, então você pode voltar aqui pro YouTube. E também você pode acompanhar o Em Detalhes a partir das 7, 8 horas da manhã. O episódio já fica disponível para você. Inclusive, no episódio em podcast, os trechos são mais longos, tem sonoras inéditas. Aproveita e confere a diferença entre o episódio que é gravado ao vivo e o que é disponibilizado nas plataformas de áudio, que é mais completo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um beijo e até amanhã.